Você sabe, as pessoas gostam de pensar na dívida em preto e branco, ou você tem ou não tem, mas nós passamos anos estudando como o dinheiro realmente se move. Não apenas o que as pessoas ganham, mas o que elas devem. E aprendemos que, assim como a renda, a dívida tem níveis. E cada nível muda como você vive, o que você pode fazer e quanta liberdade você realmente pode ter. E dependendo de qual nível você está, esse sistema ou te prende, ou te ajuda a crescer, ou te permite construir algo que ninguém mais pode tirar de você. Então aqui estão os 10 níveis de dívida. Nível 1. Apenas dinheiro em espécie. Se você está neste nível, você não tem dívidas, não tem crédito e não deve nada a ninguém. Seu poder de compra é limitado pelo dinheiro no seu bolso. De certa forma, essa é a forma mais crua de independência financeira. E só existem dois tipos de pessoas nessa categoria: pessoas que vivem muito abaixo de seus meios e não têm nada em seu nome, ou pessoas que estão em situação de rua, que não possuem nada por padrão. Agora, tecnicamente falando, pessoas sem moradia são mais ricas do que aquelas com altos níveis de dívida, porque elas não devem nada ao banco. Mas, a menos que você tenha uma renda alta ou esteja economizando como uma máquina, viver apenas com dinheiro em espécie te mantém pequeno. Você não pode construir crédito, não pode conseguir uma hipoteca ou escalar. Você está seguro da dívida, claro, mas também está preso. Sem dívidas pode significar sem riscos, mas também significa sem alavancagem. O desafio neste nível não é sobreviver, é decidir se permanecer aqui está te segurando ou te protegendo do que vem a seguir. Porque no nível 2 são os empréstimos de dia de pagamento. Knock Knock é o seu simpático vendedor local do banco, e ele tem um presente para você: um empréstimo rápido, sem perguntas, que você pode obter imediatamente. E esse é frequentemente o momento em que as pessoas experimentam a dívida pela primeira vez. Não quando estão comprando uma casa ou começando um negócio, mas quando estão quebradas numa quinta-feira e o dia do pagamento ainda está a 5 dias de distância. Você precisa consertar seu carro, o aluguel está vencendo e você não tem poupança. Então você faz um empréstimo de dia de pagamento ou entra em algum esquema que divide seus pagamentos em 4 semanas, mas te suga com 40% de juros se você atrasar um. A maioria das pessoas pensa que os empréstimos são raros, mas mais de 21% dos brasileiros os usam todos os anos. E o que mais impressiona, o tomador típico não é alguém preguiçoso ou irresponsável. Eles geralmente trabalham em tempo integral, ganham menos de 40 mil por ano e já estão atrasados. Uma vez que entram, eles ficam presos. Então, temos o nível 3, dívida rotativa. Então, você fez um empréstimo de dia de pagamento e pareceu tudo bem, sem grandes problemas. E então você fez de novo, e de novo, e de novo. Parabéns, você acaba de desbloquear o próximo nível. Nível 3, dívida rotativa, mais conhecida como cartões de crédito. Você usa um cartão para comprar algo agora. Você não precisa pagar imediatamente, porque o banco cobre. No fim do mês, eles te enviam uma fatura. Se você pagar tudo, sem juros, sem preocupação. Se não pagar, eles começam a te cobrar a mais todos os meses, até você quitar. O cartão de crédito não se importa se você comprou mantimentos, pagou o aluguel ou comprou uma TV nova. Tudo o que importa é que você não consegue quitar a dívida, e é aí que está o dinheiro. Para lucrar, ele precisa te prender num ciclo em que você está sempre um pouco atrasado. Lá nos anos 1950, os bancos estavam tão ansiosos para viciar as pessoas que costumavam enviar cartões de crédito não solicitados pelo correio. Ninguém os pedia, e os bancos não faziam checagem de antecedentes. Eles simplesmente entregavam uma armadilha de plástico na sua porta. Todo mundo podia pegar um. E foi assim que eles normalizaram a dívida rotativa. Agora, quando o brasileiro médio chega aos 30 anos, ele já carrega entre 6 a 8 mil em dívidas de cartão de crédito. Nível 4. Financiamento. Este nível é basicamente como o nível 3, mas com números maiores, por um período de tempo mais longo e com compromissos maiores. Eles chamam isso de financiamento para te enganar, te fazendo pensar que você sabe o que está fazendo, porque agora você pode dizer: eu tenho um carro, eu mobiliado meu apartamento, eu investi em mim mesmo. Mas ainda funciona do mesmo jeito que o cartão de crédito. Você pega dinheiro emprestado para comprar um carro, o credor paga o vendedor à vista e você paga o credor de volta em parcelas mensais, com juros, pelos próximos 3 a 7 anos. Antes que perceba, você está pagando o preço cheio com juros por um ativo que se desvaloriza, que perde valor no segundo em que sai com ele da loja. E esse pagamento te prende. Agora você não pode correr riscos, mudar de emprego ou começar o seu próprio negócio. É por isso que, se você for pegar empréstimos que valham a pena, não por coisas que perdem valor, mas por algo que pode construir. Como começar o seu próprio negócio?
Se começar o seu próprio negócio é algo que você vem querendo fazer, mas adiou porque não sabe por onde começar, então que este seja o mês que muda tudo. E para te ajudar nessa, acabamos de criar uma oportunidade apenas para quem quer parar de sobreviver e finalmente começar a construir riqueza de verdade. Um treinamento completo chamado Do Zero à Liberdade Financeira. E aqui vai o segredo. Só quem estiver na nossa comunidade do WhatsApp vai ter acesso antecipado, benefícios especiais e uma promoção exclusiva de 50% de desconto para os primeiros 100 participantes do treinamento, assim que for lançado. É lá dentro que vamos reunir quem está levando a própria liberdade financeira a sério. E se você está aqui, esse é o seu lugar. O link está aqui embaixo. Entra agora se quer mudar de vida. Certo, seguindo em frente. Nível 5. Empréstimos estudantis. Agora é a primeira vez em que a ideia de dívida boa começa a circular, porque a dívida está ganhando uma nova imagem. Agora ela é considerada um investimento, porque você não está apenas pegando dinheiro emprestado por uma coisa, você está pegando emprestado pelo seu futuro. Como quando você investe na sua educação, porque um diploma vai levar a um emprego bem remunerado. Você tem 18, talvez 19 anos, mal sabe como funcionam os impostos, mas o governo ou um credor privado está mais do que feliz em te oferecer um empréstimo de 6 dígitos, e eles apresentam isso como se fosse óbvio. Educação significa oportunidade, um diploma significa um emprego melhor, e um emprego melhor significa mais dinheiro. Então pagar isso de volta deveria ser fácil, certo? Bem, parece ser assim, mas sabemos que não é assim que a coisa funciona. Muitos brasileiros têm dívida estudantil, é fato, mas o pior é, cerca de 4 a cada 10 brasileiros trancam o curso e acabam endividados. E mesmo aqueles que se formam não escapam facilmente. O tempo médio para quitar um empréstimo estudantil é de vários e vários anos. Agora, você precisa adiar marcos da vida, como comprar uma casa ou começar um negócio, porque ainda está pagando aquele empréstimo estudantil. Nível 6. Hipoteca. Agora, uma hipoteca não te torna realmente o dono de uma casa. Ela apenas te transforma em um inquilino de longo prazo, com o banco como seu senhorio. Se você deixar de pagar algumas parcelas, não é mais sua. Foi assim que começou a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos. Os bancos estavam concedendo hipotecas para pessoas que realmente não podiam pagar. No papel, tudo parecia bem. Mas então, muitos tomadores inadimpliram, o mercado imobiliário colapsou e as pessoas perderam suas casas, empregos, economias e aposentadorias. Tudo porque a dívida que elas achavam ser boa se tornou tóxica. Mesmo depois disso, as hipotecas ainda são consideradas um movimento inteligente. E isso porque elas podem ser, se você souber o que está fazendo. Você tem que comprar o que realmente pode pagar, precisa de uma renda estável e precisa de um plano de contingência. Para a maioria das pessoas, comprar uma casa é a maior compra que farão na vida. E a menos que você tenha uma mochila cheia de dinheiro por aí, você não vai pagar à vista. Você vai fazer uma hipoteca, que é apenas uma forma educada de dizer que você deve centenas de milhares ao banco e vai pagar de volta pelos próximos 20 a 30 anos. As hipotecas são vendidas como dívidas boas, e em teoria são. Você está construindo patrimônio, não está jogando dinheiro fora com aluguel, e o valor das casas geralmente aumenta com o tempo, então, eventualmente você pode sair ganhando. Mas isso só acontece se tudo der certo. O mercado tem que se manter estável, você tem que manter seu emprego, os juros não podem explodir e o telhado da sua casa não pode desabar. E mesmo que tudo isso dê certo, você ainda não é o dono da casa, até que ela esteja totalmente quitada. Nível 7. Empréstimos para negócios. Agora, neste nível, você não está mais apenas pegando dinheiro emprestado. Você está captando capital. A dívida que você está assumindo é puramente uma ferramenta financeira. Os números dizem que faz sentido, e se você fizer da maneira certa, o dinheiro que você pegar emprestado vai render mais do que custa. Agora você está lidando com linhas de crédito, financiamento de equipamentos, empréstimos ponte e termos de contrato. Coisas que fazem sua cabeça girar se você não estiver acostumado a ouvir sobre isso. Mas, se você sabe o que está fazendo, esse tipo de dívida se torna uma arma. Você pode usá-la para lançar seu negócio mais rápido, contratar uma equipe, comprar ferramentas melhores e cobrir os custos enquanto seu fluxo de caixa alcança. E aqui está a diferença que realmente importa. Dívida pessoal é baseada no seu passado. Dívida empresarial é baseada no seu potencial. Os credores não estão olhando para quanto você economizou. Eles estão olhando para quanto você pode construir. Seu negócio consegue gerar dinheiro? Ele consegue escalar? Se a resposta for sim, então a dívida não é um peso, é uma escada. E isso não significa que não há risco.
20% dos negócios falham no primeiro ano, e se você assinou garantias pessoais, essa dívida empresarial vai te acompanhar. Este é o nível em que a alavancagem te impulsiona, ou te destrói. Porque olha só, se você vai assumir dívida para um negócio, é melhor que seja para um negócio que funcione. Nível 8. Investimentos alavancados. Quando você faz um empréstimo empresarial, você está investindo no seu próprio negócio. Investimentos alavancados são para investir nos negócios de outras pessoas. Ou seja, você não está mais apostando em si mesmo, você está apostando no mercado, com dinheiro emprestado. Vamos dizer que você tem 1 milhão. Você poderia investir isso em um portfólio de ações e talvez esperar um retorno de 7 a 10%, se o mercado se comportar bem. Mas e se você pegar esse mesmo milhão e usá-lo como garantia para emprestar mais 3 milhões a 4% de juros? Bem, agora você está investindo 4 milhões, em vez de apenas 1 milhão. E se seus investimentos renderem 10%, você estará ganhando 400 mil, em vez de 100 mil. Aí você subtrai o custo do empréstimo de 3 milhões, cerca de 120 mil, e você fica com 280 mil de lucro, quase o triplo do que teria ganhado usando apenas seu próprio dinheiro. Isso é alavancagem. O porém é que a alavancagem amplifica os ganhos e também as perdas. Se seus investimentos caírem apenas 10%, você não está perdendo 100 mil, você agora está perdendo 400 mil, e ainda deve ao banco o dinheiro que investiram. Nível 9. Dívida corporativa. Existe uma coisa que 99% das empresas precisam para sobreviver: fluxo de caixa. Uma empresa pode ser brilhante no papel, pode ter algo nas mãos que vai mudar o mundo. Mas, se ela ficar sem dinheiro antes que essa visão se torne realidade, nada disso importa. É por isso que mesmo algumas das maiores empresas do mundo entram em dívida, não porque estão falindo, mas porque ainda não são lucrativas e ainda precisam pagar funcionários, comprar materiais, construir escritórios e financiar pesquisa e desenvolvimento. Enquanto isso, a maioria das ferramentas que você usa hoje, seu celular, seus aplicativos favoritos, seu carro elétrico, foram financiados com dinheiro emprestado. Às vezes, isso dá certo. A Netflix operou com dívidas por anos enquanto construía sua biblioteca de conteúdo. Mas você sabe, às vezes não dá certo. O Quibi, uma plataforma de streaming de curto prazo, arrecadou quase 2 bilhões de dólares e faliu em menos de um ano. Nível 10. Dívida governamental. Agora, essa é a dívida que comanda o mundo. Neste nível, a dívida deixa de ser pessoal ou corporativa e se torna sistêmica. Estradas, escolas, forças armadas, saúde pública, aposentadorias, tudo isso é financiado gastando mais do que se arrecada em impostos. Quando um país opera com déficit, ou seja, gasta mais do que ganha, ele cobre essa diferença emitindo títulos do governo. Assim, investidores, fundos de pensão e outros países compram esses títulos em troca de juros com o tempo. Isso não é como dívida pessoal, ou mesmo dívida corporativa, em que deixar de pagar tem consequências diretas. Um governo tem ferramentas como imprimir dinheiro, definir taxas de juros, e a capacidade de renovar dívidas antigas com novas dívidas, além de renegociar termos de pagamento em escala global. Agora, isso não significa que não existam consequências. Conforme a dívida cresce, os custos com juros também crescem, e isso consome orçamentos que poderiam ter ido para programas sociais, infraestrutura ou cortes de impostos. Quando uma pessoa entra em default, isso afeta ela e sua família. Quando uma empresa entra em default, isso vira manchete. Mas quando um país entra em default, você sente esse efeito dominó em todo o mundo. Certo, agora que percorremos os 10 níveis da dívida, queremos te deixar com algo em que temos pensado por aqui. Todos já ouviram o ditado: é preciso gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que esse tipo de dívida que você assume se torna a vida que você vive. Quando a dívida é usada por desespero, ela te custa liberdade. Quando é usada com clareza e controle, ela pode te comprar tempo, propriedade e crescimento a longo prazo. O objetivo não é estar livre de dívidas. O objetivo é parar de pegar emprestado de si mesmo no futuro, porque é isso que a maioria das dívidas realmente é: um empréstimo do seu futuro eu, esperando que você esteja em uma posição melhor para lidar com as consequências depois. Algumas pessoas nunca param de tomar emprestado. Outras aprendem a transformar essa pressão em algo produtivo. E há um raro grupo de pessoas que constroem suas vidas de um jeito que seus eus do futuro não precisam consertar nenhuma bagunça para eles. Eles estão bem. Então, se este vídeo fez você pensar sobre subir esses níveis de dívida até o ponto em que ela se torna uma ferramenta em vez de uma armadilha, então seu próximo passo é entrar na comunidade Simplesmente Rico. Clique no link da descrição e então se junte a nós lá dentro.
Eu estarei lá com você. Vai ser uma jornada incrível. É assim que você para de jogar na defesa e começa a jogar o jogo de verdade. Isso é tudo por hoje. Se quiser continuar aprendendo, deixe seu like e se inscreva no canal. Todo dia tem um novo vídeo para ajudar você a tomar o controle do seu dinheiro e da sua vida financeira. Vamos deixar um vídeo relacionado na tela que temos certeza que vai te ajudar mais ainda. Nos vemos no próximo vídeo.